minhas queridas, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, que bom, não é? Consciência Paranormal, sempre trazendo pessoas incríveis, onde existem muito mais perguntas do que respostas, não é mesmo? Estamos aqui todos para aprender, não é mesmo? Hoje vamos conversar com uma pessoa incrível, lembrando sempre que nesse mundo não existem mestres, somos todos aprendizes. Gente, o meu convidado de hoje é uma pessoa realmente incrível e ele traz uma vivência muito grande dentro da espiritualidade. Ele tem uma vivência grande com a Umbanda, já está há 31 anos dentro da Umbanda. Ele é tarólogo, ele é apresentador de rádio, comunicador da Rádio Mundial e também é um artista, é um ator. Então, dentro desse nosso tempo hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com Alexandre Jábali. Seja bem-vindo, meu querido. Ivan, eu que te agradeço. Que bom ter Muito você obrigado. aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. E é uma honra poder estar aqui. E quando eu ouço, na verdade, você falando que nesse mundo não tem mestres, eu concordo com você. Né? A gente está aqui para aprender. Se fôssemos tão sábios ou tão perfeitos, a gente não precisaria estar passando por esse momento, né? Precisa estar aqui, não é? Sim, o meu pai biológico, ele é um kardecista de muitos e muitos anos e ele fala assim para mim, ele me chama de Alex. Acho que a única pessoa que me chama de Alex é ele. Alexandre o pessoal chama de Ale ou de Jábali muito, né? Ele fala assim, uma vez ele falou para mim, olha, se a gente tivesse aqui só para pétalas de rosas, seria chato, seria muito não chato. Seria, exatamente. Pouco então, produtivo. Pouco produtivo. Posso já falar algumas coisas Claro, aqui? claro. Essa questão do mestre que você falou outro dia, há um tempo atrás eu ouvi uma coisa que eu concordei. Aí depois eu fui colocar isso para algumas pessoas e não concordaram comigo. Sim. Que é o seguinte, eu ouvi assim, mestre era Jesus. Aí eu fui colocar isso para uma pessoa que tem mestrado. E falou assim, mas falou de boa. Pô, 300 anos para fazer isso, formar com isso de estudos tal, e você vem falar para mim que não tem mestre. Aí eu falei, tá bom, mestre, né? Então, quando você fala essa questão, eu acho que eu compreendo os dois lados, sim, claro, né? São nomenclaturas. Sim. Mas concordo com você. Ninguém sabe demais. Quando sabe, sempre tem uma deficiência, né? Sempre acaba faltando alguma coisa. E a gente está aqui para aprender. O mestrado, o doutorado, dentro dessa consciência humana, é exatamente isso. A pessoa pega um ponto dentro de zilhões de pontos e vai se dedicar a esse ponto a vida inteira, às vezes. E isso afasta ele de todo o restante do conhecimento. Né? Isso. Então, quando a gente fala sobre mestria, nós temos a questão da mestria espiritual, né? Onde nós temos, por exemplo, Jesus Cristo, nós temos Buda, nós temos grandes mestres ascensionados. Então, eles sim, vieram, fizeram o seu trabalho, deixaram os seus ensinamentos. Agora, o que a gente não pode esquecer é que se nós estamos encarnados aqui, nós estamos no intuito de aprendizado. Né? Então, muitas vezes, a pessoa que nos vê, que nos segue, que os nossos queridos, né, espectadores, digamos assim, muitas vezes eles se sentem até constrangidos com uma demonstração de um saber que, na verdade, é contraproducente. Porque senão a pessoa fica sempre achando que o outro é sábio, que o outro é que sabe, que o outro... E ele esquece a própria experiência dele, onde ele é uma luz brilhante, uma luz viva, né, dentro desse grande processo, onde todo mundo aprende com todo mundo. Então, quando eu falo de não mestres aqui, é para que todo mundo se sinta realmente em casa. Não é? Sim. Porque eu me sinto um aprendiz todos os dias.
Estou aqui para aprender com você, estou aqui para aprender com os meninos da técnica, o Daniel, com o Rafinha. Estou aqui para aprender. Né? E aprendo todos os dias. Eu aprendo como uma formiga no chão. É isso aí. Ela tem o que me ensinar. Né? Então é nesse sentido. Nós somos todos aprendizes nesse sentido. Eu acho isso incrível. Né? Olha, você tem 30 anos de vivência na Umbanda. 31 anos, quase 32. Exato. É Exato. isso? De 92, a gente está em 2023. 31 anos, mas na verdade assim, a Umbanda faz parte na minha vida desde muito jovem. Eu lembro que a minha tia, irmã da minha mãe, antigamente tinha uma coisa assim, todo mundo era católico, né? Era uma grande parte das famílias era católica, mas as pessoas iam por debaixo dos panos, né? Frequentavam os centros e tal. Sim. Hoje está tudo muito mais declarado, as pessoas estão mais libertas com isso. E essa minha tia, eu lembro dela me levar para tomar passe, levava minha mãe. Eu lembro daquelas baianas, aquelas senhoras vestidas de baiana, o Ivan, girando. Eu tinha 4, 5 anos, isso vem na minha memória assim, claramente. Eu lembro que tinha uma arquibancada, como se fosse quase que uma arquibancada de estádio de futebol, de quatro patamares. E aquelas senhoras girando com a fantasia de baiana. Então eu sempre tive isso, eu sempre fui na Umbanda, mas em 92 foi quando realmente eu comecei a frequentar um lugar e ali fiquei 21 anos e depois eu fui desenvolver de outras maneiras. E o que ela significa na sua vida hoje? A Umbanda? Sim. Eu tenho a Umbanda como mãe, como tudo na minha vida. Como tarólogo, eu vejo muitas pessoas em dúvida em relação à religião. Muitas, muitas. O que mais tem hoje são pessoas com dúvida em relação à religião. E eu nem coloco muito, eu nem trago muito no jogo a questão religiosa, porque religião a gente sabe que pode ser uma coisa para a pessoa se fortalecer, mas ela também pode servir como um comércio. Acho que você entende o que eu estou... É o próprio nome, né? Religião, religar, a gente não precisa se religar nada. Nós nunca nos desligamos do Criador. Isso. Não tem como. Então, assim, quando eu falo religião é só para você entender a questão ampla mesmo. Claro. Cresci no catolicismo e a Umbanda, para mim, vendo a dúvida que as pessoas têm, eu agradeço a Deus todos os dias, agradeço aos guias, aos mentores, por ter encontrado a Umbanda. É mais ou menos aquele casamento que nunca acaba, né? Tem as suas crises, passa, vai, mas ele é sempre fortalecido. Eu tive muitas provas na Umbanda, né? Assim, a Umbanda me abraçou nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Quando, por exemplo, minha mãe ficou doente há 20 anos atrás, chegou quase a ser desenganada pelos médicos e foi a Umbanda naquela época que me abraçou, junto com todo mundo, claro, inclusive pessoas que pertenciam a outras religiões fizeram uma grande corrente de oração. Claro. Então, assim, a minha fé, ela é muito além de religião, claro, né? O meu agradecimento, eu tenho uma coisa assim, eu acredito em Deus, eu acredito na natureza, acredito em Jesus Cristo, em Nossa Senhora. Eu me apego muito a isso e a Umbanda veio para complementar tudo isso, sabe? Quando eu vejo os guias, essa proximidade que a gente cria com o tempo, né? Que você vai percebendo, vai amadurecendo, o quanto eu sou feliz assim com eles, quando eu dou risada, quando eu choro, e o quanto eles estão comigo. Entende? Entendo, claro. Entende, claro. Entendo perfeitamente. Então, a Umbanda, para mim, independente de eu estar frequentando ou não, eu cuido. Hoje eu não estou frequentando nenhum centro, nenhum terreiro, desde a pandemia. Mas eu cuido, eu faço as minhas obrigações, as minhas incorporações. Então, para mim, é tudo. Assim, a Umbanda, de verdade, para mim, é o meu complemento. Independente se daqui 10 anos eu vou conhecer a igreja evangélica, eu sou aberto sempre a muitas coisas, a Umbanda faz parte da minha vida e eu tenho muita certeza disso. Isso me complementa, na verdade. Eu acho que isso é básico, né? Nós temos que estar
onde o coração está, nós temos que estar onde faz sentido, Sim. né? Eu tenho um mentor espiritual que ele me diz o seguinte, ele diz, a sua fé deve estar onde está o seu coração. Não adianta você buscar a fé fora de você, né? A fé está dentro, né? É isso. Então, cada um de nós tem que acessar isso de alguma forma. Dentro do kardecismo, existe um direcionamento que eu acho interessantíssimo, que ele diz o seguinte, uma vez um presidente de um centro me mostrou isso e explanou esse assunto dentro de uma reunião, eu achei interessantíssimo. Que o que é verdade hoje, amanhã, uma mentira pode se tornar. E o que é uma mentira hoje, amanhã uma verdade, pode se tornar dentro do espiritismo. Por quê? Porque cada um está de acordo, né, com o seu nível de consciência. E a informação não pode vir de uma forma muito brusca. Porque se ela vier de uma forma muito brusca, aquele que escuta não está preparado ainda. Eu achei isso incrível. Sim. Quando ele fez isso, eu fui procurar realmente um livro dos Espíritos, aquela coisa toda, e achei ali, né, o fundamento disso. Não sou kardecista, mas tive uma grande passagem, tenho muito respeito pelo kardecismo, né? Algumas coisas às vezes incomoda, né? Aquela coisa de ficar tudo no nível muito alto, intelectual, né? Esquece talvez que as pessoas têm uma simplicidade maior. Então a fé tem que ter um caminho dentro da simplicidade, Concordo. porque senão ela complica. Quando a gente vê a Umbanda, eu tive uma experiência muito grande com a Umbanda. Ainda na minha juventude, quando eu conheci uma mãe de santo chamada Madrinha Arlinda, a gente chamava de Madrinha Arlinda. Ela trabalhava especificamente com pessoas em surtos psicóticos, aquela coisa que na verdade eram questões espirituais. E acho a Umbanda linda. Mas a questão do sincretismo dentro da Umbanda, quando a gente procura historicamente, existe um porquê, né? Ou os escravos, os escravizados, né? Porque na verdade nunca existiu escravo, existiam pessoas escravizadas. Se você coloca como escravo, parece que é um rótulo, né? E eles eram escravizados. Foram escravizados, né? Eles eram escravizados porque tinham, né, as pessoas que tinham os escravagistas da época, aquela coisa toda. Então, ou eles aceitavam, né, aquela religião imposta, né, pela Igreja Católica, pelos senhores, ou aceitavam, ou apanhavam, ou morriam, né? Então, ok, o sincretismo ali tinha que ser daquela forma. Então, eles colocavam o santo no altar e o assentamento, o balauê embaixo, botavam as pipocas embaixo do altar. Hoje, esse sincretismo dentro da Umbanda, você acha que justifica? Ainda associar orixá com santo católico, né? Você pega Santa Bárbara, Vilhançã, você pega não sei o quê, São não sei Jerônimo, o quê, Xangô. Xangô. Você acha que ainda justifica isso? Deixa eu pensar aqui para te responder de uma maneira bacana. Não, o que vier à mente, eu quero a sua natureza. Eu fui criado nesse terreiro de Umbanda, que eu fiquei 21 anos, de uma maneira muito antiga, que reflete muito nisso que você está falando. Então, assim, tinha muito esse vínculo de ensinar ali, de falar Xangô, São Jerônimo, Santa Bárbara, Inhansã, e por aí vai, São Jorge, Ogum. Eu quero tentar entender para poder te passar isso de uma maneira clara. Eu não sei se justifica. Eu acho que você está dizendo em termos de libertação, assim, Eu acho que de raiz, eu acho que de ancestralidade mesmo, porque eu acho que é uma questão de ancestralidade, porque tanto a Umbanda quanto o Candomblé são invenções brasileiras. sim, Né? sim. Você vai ter, por exemplo, a santeria em Cuba, em alguns lugares, acho que na Argentina se encontra santeria também. Você vai encontrar várias denominações no mundo que onde chegaram os escravizados, né? Ali tinha alguma referência. Você vai ter, por exemplo, no Haiti, você vai ter voodoo, que também
Nós sabemos que dentro do candomblé é uma das nações, também é uma das práticas, mas a Umbanda foi o que foi possível fazer dentro do... Porque não existia candomblé puro dentro da senzala. Então existia o que a gente chama de Umbanda, que é esse sincretismo, né? Então a questão é, justifica manter isso ainda? Ou você acha que a Umbanda hoje teria condições de fazer um retorno para a sua ancestralidade? Acredito que tenha esse retorno e acredito que a Umbanda está se desenvolvendo para um lado, que foi o que eu falei aquela hora, que antigamente as pessoas iam por debaixo do pano e ficavam nesse sincretismo. Hoje as pessoas estão ampliando, acho que, essa consciência. E acredito que a Umbanda, sim, possa trazer, pela sua própria força, pela sua própria ancestralidade, essa energia. Porque a energia de Jesus se manifestou em várias culturas, Sim. com seus nomes, Sim. com as suas características. Sim. Né? Então, se você pega, por exemplo, o Buda, que veio antes de Jesus ainda, ele é um mestre ascensionado, ele é um ser de luz que veio para ensinar, veio para trazer esse ensinamento. Ele sim veio para trazer esse ensinamento. Jesus veio e veio outros. Você pega, por exemplo, Krishna, que é mais antigo ainda. Sim. Né? E dentro das religiões afro, nós temos, por exemplo, o Shagyan, que representa Jesus Cristo. Né? Né? Ele traz a mesma coisa, ele traz o início, ele traz o recomeço, ele é a luz, ele é o sol. Né? Então, necessariamente, quando você cristianiza a Umbanda, você foge do propósito. Você foge do propósito, eu concordo. Há uns 8, 10 anos atrás, como eu te falei, eu vim de um terreiro, de um entendimento, de uma pessoa maravilhosa, de um pai maravilhoso da casa, que trazia essa Umbanda antiga, que era assim. Eu fui criado assim na Umbanda. Põe o pé no chão, humildade, sempre. Trabalha, e se você quiser estudar, fazer curso, fora daqui. Era muito assim. E eu vou te falar que eu amava isso, porque as pessoas acabavam tendo, é uma palavra pesada, mas medo, e elas por si só se educavam lá dentro para não cometerem erros grosseiros, como hoje em dia eu percebo muito, se você me permite tocar nesse assunto. Por favor, aqui você é livre. Quando eu saí desse terreiro, já há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, como eu vivia num mundinho muito ali dentro, a gente não tinha abertura. Eu não podia, por exemplo, falar assim, olha, sei lá, o Ivan está me convidando para uma festa de Ogum, uma festa cigana no terreiro dele, alguma coisa nesse sentido. Então eu vivia muito enclausurado naquilo, era meio que uma prisão, onde eu criei toda essa raiz de entendimento que quando eu saí, eu ouvi as pessoas falando que a gente tem essa Umbanda do Sarracene, essa coisa jamais para cá, né? Que também é fantástica. Claro. E também é uma forma de fazer as pessoas entenderem que foi quando, Ivan, eu fui começar a raciocinar isso, que eu saí de lá, depois de uns 2, 3 anos, eu fui para um outro terreiro, né? Eu dei um tempo, eu não me via em outro lugar. É tipo relação mesmo, né? Uma relação amorosa, você termina, às vezes você não está pronto. Tem gente que já mete as caras e já se quebra numa outra. E tem gente que precisa curar aquela ferida e tal. Foi o que aconteceu comigo, o entendimento, e eu cheguei num lugar que simplesmente foi me colocado assim, você vai ter que fazer o curso tudo de novo. Só que aí tinha 500 apostilas. E conforme eu fiz ator, isso... é fácil. Conforme... Só que eu me questionava, que eu falava assim, mas poxa, o 7 flechas, o caboclo, meu pai, 7 flechas, era coroado no terreiro lá. Não estava valendo de nada. É como você chegar numa faculdade e falar, não, mas eu fiz direito aqui em tal faculdade. Eu falar, não, mas agora... você vai ter que começar tudo de novo e você não tem mais o seu certificado.
Ou que você tenha trabalhado numa empresa e alguém fala, não, isso que você aprendeu não vale não nada. Vale nada, sim. Me senti muito assim, fui me adaptando e quando eu estudava com aquelas apostilas de benzimento, de cura, de incorporação, de orixás completa, eu falava assim, olha que coisa que é a vida. Isso aqui eu fazia, mas eu não entendia o processo, o porquê, qual era o processo. Eu fazia meio que numa ordem, numa lei, onde eu tinha, de certa forma, medo de fugir daquilo porque eu me sentia bem. Não é aquela relação assim, tipo, sei lá, mulher de malandro. Não é isso, é um lugar. A Umbanda é amor, né? E esse lugar que eu fiquei 21 anos não poderia ter uma outra energia que não amor. Mas eu comecei a questionar. E então eu aceitei mais e falei, olha que legal que chegou na minha vida esse momento, depois de tantos anos, que é o que você falou no início aqui do nosso podcast. A gente nunca sabe nada, a gente nunca passou por tudo. E eu falava, olha que legal esse complemento mesmo. O que eu já fiz na prática, quer dizer, eu antecipei fatos. Aqui agora eu estou estudando a fórmula, a tabuada. Sabe, eu aprendi a tabuada sem fazer 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, né? A gente fazia assim. Eu aprendi de uma outra forma. Porque a questão também é oral, né? O ensinamento das religiões de matriz africana, geralmente o conhecimento é passado de forma oral. Sim. Né? E é muito simples. Porque, veja bem, eu sempre coloco essas questões. Não é? Eu acho que é uma questão da gente dar abertura, porque você que está em casa, nos assistindo agora, nos vendo agora, vocês devem ter as mesmas perguntas, as mesmas questões. Então, evidentemente que ele, conhecemos bastante sobre o assunto, mas nós sempre temos muito mais dúvida do que certezas. Então, a gente fica trocando até para que a gente possa tirar pérolas dentro desse sistema todo de crenças, de conhecimento. Veja bem, para quê? Para quê? Quando foi que mudou isso? Se você pega, por exemplo, a Inhabarbina, lá no século XVII, século XVIII, o máximo que ela podia fazer era a vasilhinha que ela queimava, a alguidar que ela queimava lá no forno dela, nas horas de folga, Isso. fazia para casa e fazia para ela, uma outra para levar para a senzala. Ela tinha a pipoca, que era uma coisa fácil de cultivar, jogava lá um milhozinho lá no meio do mato, colhia as espiguinhas dela, fazia. Tinha o milho que era dos animais, ela usava esse milho para estourar, fazia a pipoca, fazia a canjica. Quer dizer, era aquilo que ela tinha hoje. Hoje você vê dentro dos terreiros, principalmente do candomblé, que eu conheço muito bem, né? Como você sabe, sou iniciado no candomblé. Quando você vê que prepara uma festa, que prepara uma saída de iaô, que prepara uma feitura, que prepara... Gente, é um absurdo o tamanho de uma mesa colocada, né? As exigências das roupas. Cadê a ancestralidade disso? Cadê a ancestralidade disso? Quando você me fala que foi apresentado para você uma pilha de apostilas, gente, um benzimento é um benzimento. Um benzimento é um benzimento. É uma erva, é um galho verde, um galho... Geralmente as pessoas não sabem disso, mas qualquer galho verde serve para benzer. Sim. Você não precisa da arruda, não precisa de guiné, não precisa nada, mas qualquer galho verde serve para benzer. Uma imposição de mãos é uma imposição de mãos. Exato. A incorporação é você dar a passagem para o espírito. Para que tanta apostila? Nós não estamos indo para aquela questão do kardecismo, porque o kardecismo vem e fala assim, opa, agora é o seguinte, agora é elitizado. É ciência, então vocês vão engolir. Vocês vão engolir agora porque é o seguinte, é o evangelho segundo o espiritismo, é todo baseado no cristianismo. Nós não estamos fazendo esse caminho nas doutrinas de raiz africana? Você não acredita que nós estejamos fazendo esse caminho? Talvez criar
um mecanismo de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, numa coisa que seria muito natural? Que acaba ressoando como... Não, com uma coisa assim, Então, aí qual é a base? eu quero só complementar para você entender o restante da história, que acho que tem muito sentido Claro, com por tudo que favor. você está falando mesmo. E então o que aconteceu? Eu não julguei, eu apenas falei, Sempre. olha, eu tô entendendo o porquê que eu fazia aquilo, porque não era esclarecido para mim. Que é o que você falou da Inhabarbina, era uma coisa mais meio roots, né? Era uma coisa Que eu mais... adoro, inclusive. que é incrível. Ali eu recebi o Amaci, por exemplo, que na minha concepção lá não tinha no terreiro que eu frequentava, Sim. que eu fiquei 21 anos. Então eu recebi os 14 amacis dos 14 orixás, fiz todo esse trabalho, desenvolvi mais, foi um complemento. Aí é que está a questão. Eu comecei a questionar umas coisas. O quê? Lá na minha época era assim, põe o pezinho no chão, dobra a Exatamente. calcinha aí, vamos lá, banho de desenvolvimento, o pai chegava, te girava, Sim, gira. e você girava lá um mês, caía no chão, às vezes, né? Enfim, Sim. você desenvolvia. Nesses terreiros eu pegava as pessoas que estudavam e até me amedrontavam, porque eu falava, caraca, assim, eu não tô indo por essa apostila totalmente, as pessoas estudando. Aí na hora do trabalho, vários colegas, amigos ali, irmãos, né, que eu falava assim, mas você não está incorporando ainda? Tipo, já estudou as 500 apostilas. Ah, não, eu tenho medo, eu não estou preparado, preparada. Tinha muito isso. As pessoas passaram a estudar a apostila e esqueceram a questão da inhabarbina, Sim. que era simplesmente a incorporação, o pé no chão, o trabalho real. Então, isso eu questiono muito. Não ou um ou o outro. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sei que é você que está me entrevistando aqui, mas o que você pensa disso? Assim, posso te fazer essa Claro, por pergunta? favor. Porque na minha cabeça ficou uma dúvida. Era melhor ter estudado 500 apostilas? Foi outra época, né? Foi Sim. outra época. Mas era melhor ter estudado as 500 apostilas e desenvolver sabendo ou começar trabalhando e já chegar com essa coragem, porque as pessoas, eu não sei se você conhece gente assim que estuda, mas não pratica. Conheço demais. Conheço E virou demais. moda isso. Sim. Olha, eu vejo da seguinte forma. Como eu coloquei a princípio, a minha função aqui é provocar vocês, Sim. né, no máximo, para que vocês possam realmente se soltar, né, de uma forma ampla. Não vejo certo ou errado em nenhum sentido. Sim. Mesmo no estilo da Inhabarbina, né, como fazia a madrinha Arlinda, que eu conheci, ela fazia o seguinte, ela estava lá com o maracazinho dela lá, aí os filhos rodando. Aí tinha aquele que estava demorando a incorporar, ela sentava logo, era a manaca na cabeça, Eu já tomei. papuf, catapuf caía já incorporado. Porque ela não tinha paciência, ela falava assim, ó, vocês estão aqui brincando, Eu tomei né? muito E isso. ela estava lá cantando, né? Ela estava cantando e ela fazia ela tinha um ponto muito bonito, né? Que ela dizia, 4 santos nessa sala, eu não sei o que tem, e tá. Aí um demorava a incorporar, estava atrapalhando a fila, chegava e pá na cabeça, incorporava logo, com ela Na era assim. hora. Então, ela tinha o estilo dela, que era bem arbarbina, era uma pessoa incrível. Ela era uma entidade, uma senhora com quase 2 metros de altura, uma angolana, lindíssima. Ela lufou já com 120 anos, pra você ter uma ideia. Olha. Era uma pessoa incrível. Gente, lufou, a gente usa o termo para dizer quem foi, né? Mas, enfim, então eu acho que o estilo dela era legal. Acho interessante o estudo dentro da Umbanda, Muito. desde que esse estudo seja na ancestralidade. Né? Tá. Vamos Ok. conversar o porquê do porquê? Vamos, eu acho interessante. Não tem certo, não tem errado, estamos todos aprendendo.
A Umbanda, ela tem uma coisa que ela pode ser extremamente comercial. Eu conheço terreiros, por exemplo, conheci, né, terreiros, por exemplo, onde os atendimentos, dependendo de quem vinha, o atendimento era bem longe dali. Você não conversava ali com as entidades, você ia conversar lá nos quartinhos. E lá era um Sim. tal de pataca para cá, pataca para lá, que virava uma festa. Virava uma festa. Então, ok, tá certo, não vou julgar, tá errado, não vou julgar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que precisa ser bem definido o que é uma coisa e o que é outra. Dinheiro e religião andam juntos. Em todas. Igreja católica, igreja evangélica, então, né, uma festa. Igreja católica outra, que é uma das igrejas mais ricas do mundo. E por aí vai. Né? Os centros não põem preço, mas você tem a mensalidade, você tem não sei o quê do candomblé. Não na casa do meu pai, de santo. Mas muitas casas você tem que bancar o salário lá, todo mês você tem que pagar. Umbanda também tem. Então a gente sabe que tem a questão do dinheiro. Mas tem que ficar muito definido o que é orixá, o que é santo, o que é caboclo e o que é dinheiro. O que é dinheiro. A coisa tem que ficar bastante clara, na minha concepção. Na minha concepção. Não existe nada que o dinheiro não role junto, porque se não tiver dinheiro, não mantém. Não mantém o espaço, não mantém nada. Então eu acho que o estudo é importante para a pessoa se compreender dentro daquele contexto. Desde que ela não queira transformar o que ela tem em outra coisa. Umbanda é Umbanda, é ancestralidade. Candomblé é Candomblé, é ancestralidade. Se ele tentar colocar dentro das normas para ficar limpinho, a famosa higienização, né? Eu sou da Umbanda, mas eu sou limpinho, tá? Eu sou do Candomblé, mas eu sou limpinho. Eu sou católico, mas eu sou limpinho. Eu sou evangélico, mas eu sou limpinho. Não. Então não funciona. Não funciona. Porque senão você vai criar o que a gente chama de higienização. Ah, não, a Umbanda hoje é diferente. A Umbanda hoje é fina. A Umbanda hoje não é a Umbanda de cena. Até que pena, né? Que pena. Que pena. É mais nesse sentido, né, que eu coloco. Não como uma crítica, né? Mas como um questionamento. Você não é a única pessoa da Umbanda que eu já entrevistei, Claro. e você não é a única pessoa que eu faço essas perguntas, porque como nós somos adeptos de doutrinas, né, eu não gosto de doutrina, como nós somos adeptos de vivências espirituais, né, Deus me livre de doutrina, vivências espirituais ligados à ancestralidade africana, então eu acho que a gente precisa trazer isso à tona. Eu confesso a você que eu não sei se isso está acontecendo de uma maneira rápida, não. Essa questão de buscar ancestralidade, as pessoas acho que estão conduzindo, pelo que eu percebo hoje, por um lado mais comercial. E fugindo da ancestralidade. Né? Fugindo da ancestralidade. Então, respondendo o que você me perguntou lá atrás, sim, que eu enrolei, a gente foi para outro assunto. Mas é assim mesmo, é um processo. Eu acho que teria que focar nisso, Ivan. Assim, vamos buscar. Não vejo como isso do interesse das pessoas, da grande maioria. Não vejo. Agora, por exemplo, você comentou a questão da Inhabarbina. Uma vez o nosso pai da casa, desse terreiro antigo, sofreu um corte. E o preto velho, mas ele perdeu sangue assim. A gente não sabe até hoje como que ele não foi embora. Porque ele perdeu sangue, sei lá se ele perdeu 2, 3 litros de sangue, foi uma loucura. Não, foi uma loucura. Foi uma loucura. Choque. E não, ninguém sabe até hoje. Como não entrou em choque? Sabemos, né? Sim, mas claro. O vovô na época incorporou, pediu pó de café e colocou. E aí teve que levar. Aí no dia seguinte, só no dia seguinte, o vovô falou, deixa ele aí. Ele foi para o hospital no dia seguinte. O médico olhou aquilo com toda a razão e falou, meu Deus, quem colocou o pó de café, ele poderia ter, como que fala? Contaminar. Séptico, né? Poderia ter pelo amor de Deus. Né? O que ia falar? Foi uma pessoa da época da Inhabarbina, né? Foi um preto velho, né? Que colocou uma coisa da antiga. Ainda bem que foi pó de café, porque se ele tivesse um estado, poderia ter colocado estrume. Porque era comum se colocar estrume em cortes profundos. Ah, é? Sim. Eu não sabia dessa. Sim, os africanos colocavam estrume, colocavam
Você acredita que até hoje existe um costume, que é horrível, gente, não faça isso, por favor, mas partos feitos em casa, eles curavam o umbigo com óleo queimado e teia de aranha. Teia de E aranha. teia de aranha. Porque Então, grudava, é isso? Porque... cara, eu não sei qual é o fundamento disso. Eu não sei qual é o fundamento disso. Mas eu sei que eles vão agrupando, né? Porque óleo queimado não é do tempo. Não sei se fosse óleo de lamparina, né? Mas não é do tempo da Inhabarbina, né? A gente elegeu esse nome como exemplo. Mas as pessoas vão agrupando, né? Ideias e tal. Agora, a gente tem que separar o que é ciência do que é religiosidade e espiritualidade, né? Porque a ciência, ela tem um porquê existir, graças a Deus ela existe, graças a Deus, aos deuses, se vocês preferirem, graças ao que vocês quiserem, o universo. Claro. Mas que bom que a ciência existe e está aí. Que ótimo. Né? Que ótimo que está aí. A espiritualidade, você acredita no que eu vou dizer? Ou discorde, por favor. Sim. Se discordar até melhor, porque você traz uma outra interação. Mas na erraticidade, no plano espiritual, ninguém melhora. Depois que você desencarna, você não aprende. Você continua sendo a pessoa que você era aqui. Então, necessariamente, você querer que uma entidade que viveu sobre a Terra, né, se é que foi essa a questão, vai resolver um problema de medicina, que a medicina de hoje não resolve, é querer demais. Né? O que eles podem fazer? Eles podem melhorar toda uma questão energética, né? Podem melhorar uma questão energética. Sim. E pode fazer com que o tratamento do médico surta mais efeitos, que é o que nós fazemos terapeuticamente. Sim. Não é isso? Eu concordo com você. Você está entendendo agora? Eu não vou discordar, não. Naquele momento é o que tinha para hoje. Né? A entidade viu. Tem pó de café? Tem. Tem um cortão daqui. Tapou. Acabou. Não deu septicemia, graças a Deus, não teve uma infecção generalizada e sobreviveu. Né? Quer dizer, tinha um porquê aquilo tudo. Eu acho isso incrível, porque a gente vai abrindo as possibilidades, né? A gente vai vendo que dá para conviver com ancestralidade, com o que nós estamos vivendo agora, no nosso momento, na nossa questão contemporânea. A gente pode ir fazendo um legado disso. Né? Sim. Eu acho que os ensinamentos são fantásticos, principalmente de Preto Velho e tudo mais. Por favor. Muita gente confunde, às vezes achando que aquele guia... Não estou nem falando do orixá mesmo, estou falando do guia que vem da Alpace, né? O baiano, Sim. O boiadeiro, enfim, o caboclo. As pessoas acham que aquele guia é Deus, né? Que tem que ter a potência de Deus. Exatamente. Milagres e milagres. Conheço muita gente que... Pô, mas o baiano falou isso, aquilo. Há controvérsias, né? Que é o que você falou. Eles são seres que viveram como a gente aqui, Sim. Pecadores, e que estão lá no campo deles fazendo o trabalho, mas eles têm a maneira, a energia, o jeito, tanto que você pega um mais bravo, como você Sim. pode ser mais bravo, eu sou mais calmo, o Felipe, né? O Daniel é mais agitado, e assim a gente leva para o lado de lá o que somos aqui, na verdade, que a gente trouxe de lá para cá, e acho que retorna a essência do que a gente é. E então vejo muitas pessoas achando que guia é Deus, e não é Deus. Não é nada disso. Ele foi um ser vivente. Nós somos deuses todos nós somos deuses. Porque nós somos deuses em formação. Sim. Só que a gente não acelera o processo porque desencarnou. Pelo contrário, a gente tem que voltar para aprender. Né? Até onde a gente acredita. Claro. Né? Você pode ter uma visão diferente, viu? E nessa visão diferente... compartilhe, porque é sobre isso, é sobre aprender. Nós estamos aqui todos para aprender um pouquinho mais. Vamos aprender sempre um pouquinho mais. E respeitar todas as opiniões. E respeitar todas as opiniões. É só para a gente traçar um paralelo para que não se crie, muitas vezes, uma expectativa que aquela entidade não tem como resolver. Né? Dentro do candomblé, por exemplo, muito pouco se fala em entidade. Se fala muito sobre orixá. Orixá. Né? Os deuses. Né?
Porque os orixás é como se você pegasse Deus e dividisse ele em várias partes. Sim. Né? Porque o homem entende o ser humano, o ser humano entende Deus dentro da sua concepção, Sim. dentro daquilo que ele pensa. Então, se ele tem fúria, ele dá fúria a Deus, não é isso? Isso. E o orixá vem pela manifestação. Então, cada um tem uma manifestação. Uma manifestação. Né? Mas voltando às entidades da Umbanda... Você sabe que tem duas frases que... Eu ouvi muitas frases de guias, mas tem duas que marcam para mim, assim, que é a Umbanda, as pessoas procuram a Umbanda pela dor e não pelo amor. Acho que talvez 99% das pessoas vão pelo desespero, como eu fui também. Sim, pelo desespero. Raramente você fala assim, estou trabalhando, empregado, estou bem no amor, ou tô indo para balada, estou fazendo isso aqui. Vou lá na Umbanda tomar um passe para me fortalecer mais ainda. As pessoas não fazem isso. Elas esperam um rombo na vida para poder correr atrás. Essa é uma. E a outra que eu acho sensacional, que eu repito muito para as pessoas, eu tenho muitos clientes no tarô que são... O ser humano né, materialista. E aí eu falo uma frase que eu acho legal, Ivan, que eu ouvi de um baiano. Caixão não tem gaveta. Não. E carro forte não acompanha caixão. E isso eu falo para algumas pessoas que não param para pensar e elas param e falam, é verdade, né? Tipo, meio que caem na real, que caixão não tem gaveta. Porque o lado material tá tão grande aqui, porque a nossa energia é material, não tem como fugir disso, né? Graças a Deus, eu consigo separar as vezes que eu fui para um lado material ou quando eu porque estamos sujeitos a tudo, eu recebo um sopro aqui, volta para casinha, né? Mas é muito legal, esse caixão não tem gaveta, porque as pessoas acham, né, que vão dinheiro de não sei o quê, porque eu compro, tal, morreu, deixou, acabou, vai ficar para os outros, eles vão fazer besteira, vão perder, vão ganhar mais e vão dar continuidade, né? Eu sempre tenho uma questão. Até que ponto você é consciente na incorporação? Médio, mas cabe um médio aqui para você? Cabe, claro. Sempre fui muito consciente. Tá. No início e tal. Com o tempo, as informações elas se confundiam. Então, por exemplo, eu atendia vocês três aqui, por exemplo, incorporado, né? Eu lembrava de você chorando, dele reclamando da namorada, dele reclamando da falta de dinheiro, mas eu não sabia se era você, ele ou ele. Eu lembrava dos assuntos. Sim. Lembro. Mas fica... por isso que eu falei, é um meio do caminho. Porque eu esqueço rapidamente e confundo rapidamente. Assim, parece que eles dão uma embaralhada na minha mente, entendeu? Eu pergunto isso para você de uma forma muito carinhosa, porque uma vez eu estava em um terreiro e eu vi, né, uma senhora, e eu tinha uma alergia que dava umas bolinhas na palma da mão. Aí eu cheguei, né, ela olhou minha mão assim, a entidade, falou assim, você podia usar creme Nivea. Olha, fazendo propaganda, né? Eu falei, gente, peraí, ela tá com uma preta velha, né? Creme Nivea, né? Eu falei, deu algum problema aqui, né? Claro que estava irradiada pela entidade e tal. Aí eu falei assim, que picareta, olha só o julgamento, eu era muito novo. Então você, quando é muito novo, você tem essa pretensão de saber muito. Quanto mais jovem você é, mais você acha que sabe. Isso é fato. Quanto mais velho você vai ficando, você vai falando, gente, como eu sou burrinho, né? Como eu sou atrasadinho, como eu estou sem saber nada. Aí, numa outra ocasião, tinha uma festa de Cosme e Damião, né? Que a gente chama de Herê, no Candomblé, mas ali era Cosme e Damião. E teve a incorporação, tudo, aquela briga com doce, que eu acho uma delícia aquilo, né?
Aí tinha uma entidade tocando sanfona com uma Maria Mole. Aí a outra chegou e falou assim, você não está incorporada não, né? Aí a entidade virou assim, aí eu vi os olhos, sabe? A pessoa tinha os olhos escuros, ficaram clarinhos os olhos. Aí falou assim, tia, eu não estou incorporada não, mas a senhora está com um corte enorme na perna, a senhora viu? Quando ela olha, a saia estava banhada de sangue. Né? Se é para a senhora aprender a respeitar. Viu, tia? Foi um Deus nos acuda. Aí veio o Pai João, aquela coisa toda, e vai daqui, vai dali. Cadê o corte da perna da mulher? Sumiu. Sumiu, mas o sangue, a saia, ficou tomada. Então foi a mesma entidade, a mesma pessoa que eu achei que estava mistificando com o creme Nivea lá, E não. foi a mesma que estava com a criança e fez isso. Então, gente, é por isso que eu falo, aqui é um lugar de se aprender. A gente não está ensinando ninguém, não é isso? Sim. A gente está aprendendo junto, trocando informação, porque tem que ter essa humildade. Sim. Né? Agora, ter uma gira. Né? Gente, para quem não conhece, gira é quando começa o processo de incorporação, então os médios, por ordem de idade, por tempo de feitura e tudo mais, entram ali, os mais velhos vão incorporando, os mais novos ficam atrás, e os iniciantes mais atrás ainda, né? Os errozinhos. Bom, aí começa a girar para incorporar. Então a mãe de santo está lá, com o manacá na mão direita, está cantando, está batendo o manacá e tal, incorpora todo mundo ali na chamada direita. De repente, a mãe está com o ovo virado naquele dia, o pai está com o ovo virado. No meio da gira, ele pega esse manacá, joga para a mão esquerda. E vira tudo. Vira tudo na esquerda. E aí você vê que a mesma entidade que estava na direita, está na esquerda. E aí, amigo? Como é que funciona isso? Primeiro, que eu, particularmente, não sou muito essa história de direita e de esquerda. Para mim, o que existe é energia, luz e não luz. Tá? Mas como é que é isso dentro da Umbanda? Porque você é um umbandista, como é que você vê isso? Porque não tem entidade só de um lado, né? Sim. Eu não... Agora talvez eu discorde um pouco de você. Eu não acho a esquerda não luz. Não, você não quis luz, dizer isso. Eu falei luz, o que existe é luz ou não. Então, ou não ok. luz. É aquilo que vai se transformar em luz ainda, né? Ok. Claro. Essa é uma coisa que eu sempre reparei, sempre questionei. Até hoje, e acho que não vou saber nessa existência aqui, se vamos supor, o Ivan Martins ali em forma de espírito, se o Ivan Martins é um baiano que vira um Exu, que pode se tornar um marinheiro, ou se são almas, vidas diferentes, enfim. Acredito muito que seja, mas por muito tempo eu me questionei isso. Eu falava assim, será que, por exemplo, o meu baiano, num determinado momento, o baiano que me assiste, né? Será que por um determinado momento ele vem na linha de baiano e essa mesma entidade, num determinado momento, vem numa linha de esquerda? Confesso a você que eu não sei. Foi isso que você perguntou, né? Sim. Não sei te dizer. O que eu percebo é que eles têm características diferentes. E como eu vejo a entidade, eu já vi a mesma entidade trabalhando das duas formas. Acredito que tenha. Eu acho que tudo é possível nessa questão espiritual, né? A magia é muito grande, enfim. Mas eu não tenho uma opinião formada a respeito, porque eu acho que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Entendo que tem uma entidade que pode virar ali a banda e, né, como eu, acordei bonzinho e depois eu virei o capeta, assim, sei lá, tipo, fico bravo, não sei o quê. Não estou dizendo que são eles. Mas a gente vira o humor, vira tudo. Acredito que eles possam virar numa energia de entidades e também podem ter diferentes entidades. Acho que tudo pode. E aí eu não vou saber te dizer exatamente. Mas como eu sinto dos guias, depois de tanto tempo que você percebe, muitas vezes, tipo, apitou aqui, apitou o esquerdo, direito, o ombro esquerdo, direito, o calafrio de um lado, de outro. Sim. Hoje eu sei identificar muito mais
né? Não é 100% do tempo. Às vezes eu falo, tá, quem, né? Mas eu percebo em cada um uma maneira. Então isso me faz crer que são diversos, né? No candomblé, por exemplo, são jogada de ombro, é o jeito que você estica o braço. Você sabe qual é a entidade que está ali. Isso, É por exemplo, complicado, e precisa nem o estar vovô, incorporado. você sabe que o vovô, duas características fáceis para mim, o vovô e o baiano. Eu sinto na perna, os dois. E eu acredito muito, isso ele já me falou, o baiano tem uma questão na perna, de vida da época dele, Sim. que ele carrega, e o vovô é costas e pernas. Então eu consigo identificar quando é o vovô. Doeu minha coluna aqui, pesou, como se eu tivesse com um saco de cimento. Oi, vovô. Adorei as almas. Mas aí entra aquela questão, né, que vale $1 milhão. Opa, quero responder certinho. $1 milhão. Pagar o almoço para todo mundo. Olha só. Se você está em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas, ou na Bahia, dentro de um terreiro de Umbanda, você pode escutar o mesmo ponto, ao mesmo tempo, em 300 terreiros. Até que ponto são almas, ou até que ponto são simplesmente energias cósmicas girando na mesma frequência e usando o instrumento da voz, da visão, da audição de um médium para se apresentar. Então, porque nós temos diferença. Por exemplo, se você pega os encantados no Pará, tá? Não são desencarnados. Não são desencarnados. São elementos da natureza, assim como tem no candomblé. E já é uma tradição indígena, inclusive. Que não tem nada a ver com tradição ancestral africana, tem ancestralidade indígena. Tá. No candomblé, a gente sabe que é energia, não é desencarnado. Tanto é que no candomblé você tem, é por isso que fala pai de santo. É porque o pai de santo, ele dá vida ao orixá. Em cima de um otá, em cima de uma pedra, aquela coisa toda. Agora a Umbanda fala sobre almas. Tem o balé das almas, aquela coisa toda. Você acredita piamente que são desencarnados? Ou você acredita que possam ser energias distintas, incorporando também distintamente em algumas pessoas ao mesmo tempo, com uma frequência, como se fossem... Até tem as 7 linhas da Umbanda, né? Sim. Então seriam 7 frequências energéticas que vêm a cada uma a seu tempo, incorporando dentro dentro desses milhares de centros, enfim, por todo o mundo. Como é que você vê isso? Até que ponto você acredita que são almas e como que você vê a possibilidade de ser frequências energéticas? Ou até seres de outras dimensões? Acredito nas duas versões, nas duas questões. Eu vou falar da Umbanda, mas aí seria a espiritualidade. Sim. É mais ou menos como o mar. Traz mistérios que a gente não tem dimensão. Sim, com certeza. E nem a pretensão, né? Nem a pretensão. Sinceramente, acredito em todos os tipos de seres e acredito em almas desencarnadas. Então, com certeza vai ter entidade... Por exemplo, eu vou te falar uma entidade que eu acho que passa por essa questão que você falou de... energética e tal. Exumirim. Eu acho que passa... Exumirim me remete muito a uma questão energética, ou algo que não necessariamente... É natureza, né? É a força da natureza, não tem como. E quando eu vejo Exumirim, assim, aquela, né, a imagem, aquela... Enfim, cada um tem uma visão. Eu vejo muito um Saci Pererê, sabe assim? Então eu acho que tem de tudo, Ivan. Tudo, tudo, tudo. Não dá pra nominar, denominar, não dá pra enumerar, não dá pra...
eu acho que o encanto divino é muito grande. Então você vai ter ser encantado, ser desencarnado. Acredito que tenha de tudo. Porque absolutamente tudo. O que me incomoda, às vezes, no ser desencarnado é o seguinte: eu acredito piamente na misericórdia divina e no amor de Deus. Plenamente. E às vezes, é difícil para mim acreditar que um desencarnado possa ficar por séculos, né? Trabalhando ou para o bem ou para o não bem, né? Eu não acredito em mal também. Mas o bem é aquilo que não é bem ainda, né? Trabalhando de uma forma meio torta, às vezes, sobre a Terra. Porque se o princípio sois deuses, né? Se você é cristão, você crê nisso. Se você é uma pessoa mais ligada a outras denominações, mas você acredita, né? Na capacidade que Deus tem em curar, enfim, em perdoar, relevar, né? A vida é baseada nisso. Então, se você crê que uma pessoa fique por tanto tempo numa missão dessa, ela não está tendo a oportunidade de evolução. Porque para evoluir, você tem que evoluir sobre a Terra. Ninguém pode evoluir espiritualmente. Porque se pudesse evoluir espiritualmente, não teria, Deus seria sacano e injusto fazer a gente vir para cá, né? Porque viver não é fácil. É lindo, mas não é fácil. É isso. Né? Então, dentro dessa questão, às vezes eu questiono. Bom, mas o meu amigo trabalha com tarô. Sim. E com o tarô, sabidamente, né? É uma coisa ligada à energia cigana, os encantamentos, né? A magia, né? Entende-se, gente, que magia é aquilo que a ciência não comprovou ainda. E a ciência é magia comprovada. Portanto, né? Como é que funciona para você a magia cigana nas cartas? Então, é assim. Eu tenho cliente ateu, evangélico, budista, messiânico, católico, umbandista, gente que acredita em alguma coisa, mas não tem religião. Graças enfim. a Deus sou ateu. O tarô, na verdade, para mim, ele não vem. Eu até comentei com você uma vez, e vou comentar aqui, que eu falei que eu tenho uma sociedade com os ciganos na questão, que eles me ajudam, eles estão comigo, mas tem jogo que eu não coloco este lado. Eles estão comigo aqui, estão falando, estão se expressando através das cartas. Mas tem gente que eu vou na pura energia do tarô, 78 cartas, que é aquela coisa que o tarô não traz religião. Mas aí você combinou com os ciganos ou não? Tudo antes, tudo antes. Tá bom. Tudo Se você antes. combinou com eles, concordaram? Sim. Se eles concordaram, tá tudo bem. O que eu quero dizer para você? A questão do tarô, a maioria das vezes, eu trago para as pessoas, às vezes, um pouquinho dessa questão de fé, de religião, procuro saber o que a pessoa quer. Tem gente que não quer saber de religião e eu passo batido. Eu falo sobre espiritualidade, mas é de uma outra maneira, é na vibração da pessoa. Mas então, assim, a minha relação com o tarô veio que quando eu cheguei nesse terreiro, né, que eu já citei, que eu fiquei 21 anos, que é a base que eu tenho, é a minha base, claro. Não adianta, foi minha primeira escola. E sou muito grato. Eu fiquei sabendo a primeira vez, logo que eu cheguei, assim, você tem missão de jogo. Mas eu não sabia que jogo. Se era búzios, se era runas. Você falou assim, eu não gosto de futebol, essas eu não coisas. E o tempo passou, como eu sempre trabalhei de branco, incorporado, como eu sempre tive esse lado aí da missão também, nunca me foi cobrado. Depois de uns anos foi aparecendo naturalmente, um dia eu acordei com uma sede ao pote. Sabe quando parece que você está atrasado, que você fala... Já era para estar com isso. Eu acordei com uma sensação de atraso. Ou seja, um tapa na orelha na madrugada, no sonho. Tapa na orelha, discretíssimo, um tapão na orelha. Eu acordei, eu comecei a estudar no mesmo dia. Estudei vários tarólogos para poder colocar um pouquinho de cada um, para não ficar aquela coisa assim, né? Um professor. Não, eu fui ter vários e tenho até hoje.
E comecei a jogar. Então, o meu jogo de tarô, eu faço com o mesmo amor que eu faço com a Umbanda, assim. Tanto que o meu lado artístico, que sempre cantou, sempre foi o meu ganha-pão, tudo, eu coloquei ele num paralelo quase que plano B. E o tarô virou meu plano A. E eu tenho me dado muito bem, assim, aprendido. Cheguei na rádio. Quanta coisa que me aconteceu em 9 meses de rádio. Né? Poucos 9 meses, né? Porque tem gente que, como você, ficou anos, anos e anos na Rádio Mundial. O quanto eu tenho aprendido com palestras. O Claudinei me abriu as portas para poder fazer Bazar Místico, Mystic Fair. Então, que tipo de coisa que eu tenho trazido no tarô? Eu resolvi fazer uma coisa mais humanizada, Ivan. Então, eu faço como? Eu peguei todas as pessoas que eu ia jogar, porque eu ia, né? Jogar em Pai de Santo, cartomante, claro, cigana, e por aí vai, tarólogos. Eu peguei tudo aquilo que me incomodava, modifiquei e trouxe para o meu atendimento. Incrível. Por exemplo, eu chamo de tarô terapêutico porque ele acaba virando uma terapia. A primeira coisa que eu faço para os clientes é oferecer o meu ombro. E é onde eu vejo que as pessoas estão precisando. Eu posso fazer, se eu quiser, claro, mas eu procuro não realizar um jogo de tarô raso, assim, tipo, isso aqui no seu financeiro, babá, 3 perguntas. O atendimento que eu faço é mais aprofundado. Então, por exemplo, eu já fiquei 4 horas atendendo uma pessoa com um jogo de tarô completo. Mas é uma média de 2 horas. E as pessoas voltam, por quê? Porque eu dou o ombro para as pessoas. Eu não simplesmente... E o sangue também, né? O sangue, o ombro, a minha energia... 2 horas de consulta. 2 horas, olha, eu vou te falar, às vezes passa bem disso. Assim. Já fiquei também, muitas vezes. E eu criei uma coisa humanizada. Então, por exemplo, as palestras que eu tenho feito, eu fiz uma musical agora. Eu peguei os arcanos maiores e escolhi uma música referente a cada arcano que veio no meu entendimento, né? Porque claro, tem zilhares de músicas e de possibilidades. Só que a palestra que eu tenho realizado, em cima do tarô, ao invés de eu ficar falando, o arcano do imperador representa... Claro, isso aí eu posso fazer para pessoas interessadas, né, em aprenderem a questão do tarô, do estudo. Eu trouxe a coisa humanizada, então eu falo de amor próprio, de falta de amor próprio, de ego, que as pessoas carregam, né? O ser humano carrega um ego. Traz um imperador, assim. Um imperador. Com uma coisa meio sacerdotisa. As pessoas têm um ego e ao mesmo tempo elas são meio introspectivas, meio egoístas. Tem uma coisa... Aquele ego que só olha, né? Então, no meu jogo, eu trago... Tanto que tudo que eu faço é até meio repetitivo, porque as pessoas... São repetitivas. São repetitivas e precisam ouvir Sim. 500 vezes a mesma coisa. Se você pegar um programa meu de rádio e ouvir, é o que eu falo na palestra, é o que eu falo no meu jogo de tarô. Então, assim, por exemplo, tá bom, dona Maria, a senhora tá chorando aqui que seu marido não te ama, tal, e você se ama? Aí a pessoa começa a se questionar. Ah, realmente, eu faço de tudo pelos meus filhos, eu faço de tudo pela minha casa, pelo meu marido, 50 anos casado, eu já fui traída, tal. Tá, mas e a senhora? É nesse aspecto que eu vou muito, que eu faço a pessoa entender que ela precisa ter amor próprio. E para ter amor próprio, você precisa falar não para as pessoas, aprender a falar não. A posição de vítima, para algumas pessoas, é confortável, né? É confortável, demais, demais. Só que as pessoas não sabem falar não. E quando você não fala não, você está se boicotando. Eu tenho aprendido, e olha, agora mesmo, há um tempo atrás, eu aprendi a me colocar mais, porque eu aceitava tudo. Tipo, você falava, a capinha do microfone aqui é preta, a mesa é branca... a carta é colorida, eu falava, realmente, porque eu não queria embate, eu não queria confusão. Estou aprendendo a me colocar. Uma pessoa escreveu assim para mim, você pode me atender? Isso foi agora.
você pode me atender, não sei o que lá, hoje? Eu falei, não, eu não posso, só semana que vem que eu tenho vaga. Eita! Aí eu coloquei assim, eita não, graças a Deus. Você entendeu? E isso para mim vem como... Para mim, bate meio, eu falo, tem que tomar cuidado para não ser arrogante, mas não é arrogância, é me colocar. E Se eu tô colocar e aprendendo. entender o processo para que você não seja invadido também. Porque nós temos vida própria, né, gente? A gente respira, a gente vai ao banheiro, a gente come, a gente bebe, a gente adoece. Isso. Né? E você falou uma coisa aí fundamental. As pessoas acham que elas têm que despejar tudo que elas têm da vida de problema tal. E às vezes eu falo, oi, você contratou uma pergunta, você não contratou. Você acredita em adivinhação? Vamos lá, eu estou pensando aqui para poder te dar uma... Eu acredito num tarô divinatório. Ok? Tá, adivinhação. E adivinhação? Acredito sim. É mais ou menos como a coisa do ser que a gente colocou lá, encarnado e ser... Qual que é a palavra que me fugiu? O que você falou? Espiritual, energético. Energético e tal. Tentada. Eu acredito em tudo. Porque, por exemplo, nos estudos eu aprendi assim, que o tarô era adivinhatório e depois com o tempo ele passou a ser divinatório. Mas se eu falo muitas vezes, porque para mim isso aqui é a energia do momento, Claro. né? Mas não tem como fugir, pelo menos no meu atendimento que eu vejo, assim, não tem como fugir de uma adivinhaçãozinha ali na frente, né? De um futuro. Não tem como, passado, presente. Se você não tocar em assuntos assim, você não sai do caminho. Você concorda ou não? Sim. Eu não me lembro de quando eu aprendi o tarô. Eu sei que eu tinha 3 anos de idade, quando minha avó me ensinou. Que coisa maravilhosa. E eu descobri que as pessoas não sabiam. E eu achei super estranho. Nossa, que cara estranho. Eu falava com os meninos na escola, como é que você não sabe ver tarô? O que é tarô? Como assim? O que é tarô, né? E eu falava, gente, mas vocês são loucos. Cheguei em casa e falei assim, mãe, ninguém sabe de tarô na escola. Ela falou, shh. Se é coisa da tua avó, fica quieta. Mas enfim, então eu não sei como foi que eu aprendi, mas eu sei que eu aprendi. E as lâminas para mim têm vida. Eu dou um curso chamado Os Arquétipos do Tarô, né? A Viagem através do Arquétipo do Tarô, onde eu mostro para as pessoas como viajar dentro dessas lâminas, porque é assim que eu vejo. Então, eu respondendo a sua pergunta, que está ótimo, você faz uma jogadinha de tênis comigo aqui, está perfeito. Então vamos lá, rebatendo. Quando eu coloco o tarô, eu entendo que essas lâminas é o caminho que a pessoa traçou para a vida dela. Ok. Então, eu sempre falo isso. Você está lá indo para Arujá, indo lá para Guarulhos. Né? Mas você pegou a estrada de Santos. Você não vai chegar em Guarulhos. E nem o contrário. Agora, se você para o carro, né? Pega o primeiro retorno e volta, pega uma estrada para Santos, você vai para Santos. Então você mudou a previsão. Então, eu acredito que o único motivo que nós temos de acesso ao oráculo, né, é você poder orientar a pessoa para que ela desvie de certas situações que vão trazer questões negativas e que ela se firme no caminho que vão trazer coisas positivas. Perfeito. Então, eu acredito que a gente use ele como instrumento de mudança, porque senão não teria objetivo. Direcionamento, né? Então, você tem que direcionar porque daí você vai mostrar para a pessoa, fala, olha, isso daqui tá legal, tá te levando para um caminho legal. Agora, isso aqui que eu estou vendo aqui, será que dá para mudar? Dá para transformar isso? Porque senão fica na sua responsabilidade, em cima do seu pano, em cima das suas cartas, a mudança da minha vida. Isso não é legal. Isso. Tanto que tem gente... Perfeito, perfeito. Concordo com tudo que você falou. Tanto que tem gente que vem fazer o jogo... eu quero comprar um carro. Eu tenho um vermelho, o amarelo e o azul. O tarô ele mostra, ó, o carro vermelho tende a isso, o amarelo a isso, o azul a isso. Aí a pessoa... o tarô, ele te leva para um caminho de livre-arbítrio. Ele não aponta o dedo, ele não fala assim, você vai comprar o carro vermelho. Ó, o vermelho o motor tende a pifar.
O amarelo pode ser que você tenha uma felicidade aí inicial, depois vai dar problema no documento. O azul é um carro fadado a bater. A pessoa vai escolher o que é melhor para ela. O que acontece nessa história? As pessoas querem hoje em dia que você decida por ela. Outro dia o rapaz fez um jogo comigo para saber a faculdade dele. Ó, essa daqui é isso. Aí, quando estava acabando, ele falou, mas você não vai me falar qual é a faculdade que eu tenho que fazer? Ele falou. Aí eu falei, mas claro que não. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio você tem orientações positivas. Para Isso. saúde, para economia, para direito, mas você pode abrir isso para tantas possibilidades. Para tantas. Mesmo a pessoa que tem abertura para direito, ela tem para o sacerdócio. Isso. Porque isso. é a mesma orientação. Isso, é isso. Mas o tarô traz essa magia, né? Essas condições, esse direcionamento, esclarecimento. Eu amo essa ferramenta aqui, amo. Olha só. Amo. E, gente, deixar, né, um recadinho para vocês. Olha, Instituto Ivan Martins é onde abriga, né, mais esse projeto que é o Consciência Paranormal. Então, se você não está inscrito ainda, agora é a hora, né? Se inscreva, deixa seu comentário, que eu acho isso muito importante para que a gente possa manter, né, esse projeto nosso aí caminhando, né? Inclusive tem na tela, vocês podem acessar, tem inclusive um Pix que vocês podem ajudar a gente também, né? Você sabe que isso daqui, para a gente manter, a gente precisa do apoio de vocês, precisa da ajuda de vocês, porque esse é um trabalho que demanda tempo, demanda Sim. profissionais, demanda um monte de coisa. Então, se a gente puder contar com a ajuda de vocês, qualquer quantia, vai lá, faz um Pix, né? E vocês vão ter um lugar especial no meu coração. É o que eu posso oferecer para vocês, gente. Um lugar especial no meu coração e muita luz para todos vocês que estão nos assistindo agora. Meu amigo, vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos? Vamos fazer o seguinte, deixa eu escolher a próxima vítima. Pode, os dois. Manda O Daniel. Os dois, hein? Daniel. Daniel. Vamos ver como é que está Daniel e você, né? a vida E você, profissional do Daniel. Vamos lá ver. Rafael. Temos anjos aqui, né? Daniel, Rafael. Faltou o Gabriel e o Miguel. Tem o Ariel, que é o meu orientador. Só não é o arcanjo. Você conhece esse deck aqui? Ele é o tarô das bruxas. Ele é tido como um dos mais bonitos. É da Ellen Dugan, uma norte-americana. Ela é de Nova York e ela criou esse tarô das bruxas. Mas eu estou brincando, falei da vida profissional, mas pode falar o que você quiser da vida dele. Você, só para eu entender, você trabalha aqui no local para o Ivan? Não, ele tá aqui ele está hoje acompanhando o Rafinha, que o Rafinha está fazendo uma masterclass com ele. Estou ensinando ele a fazer aqui, mas eu vou começar no emprego novo semana que vem. Tá. Eu estou indo lá, mas oficialmente vai ser semana que vem que eu vou começar. Já certo o emprego? Já. Vamos direto ao ponto, né? Para não ficar dando volta. Daniel do quê? Souza Bentes. Souza Bete? Bentes. Bentes. Daniel Souza Bentes. Quantos anos, Daniel? 24. Tá. Conhecido jacaré. Vamos olhar o trabalho da semana que vem? Ok? Mentaliza, por gentileza. Vamos lá, Daniel. Aqui está mostrando assim para mim. Na verdade, você tá indo trabalhar porque foi o que teve para você, na verdade, ou você está indo é o que tem para hoje, ou você está indo com todo o prazer do universo, assim, tipo, esperando esse trabalho? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu, né? Tá. E agora, no momento, realmente estava precisando, então preciso. É algo que surgiu e eu vou com o maior prazer, né? Mas não era. Ainda não é sonho. Tá. Aqui é o seguinte, tá? Desse trabalho que você está indo, na verdade, para mim tem assim, se solta
Se você não for com tudo que você tem de melhor, vai dar uma empacada. Então, para que você não sofra com essa questão, vai de coração aberto. Lá está mostrando para mim aqui que desse trabalho que você vai, eu não vejo você ficando nele por muito tempo. Você vai ter de lá um trampolim, mas é desse trabalho você vai ser lançado para um outro. É uma nova oportunidade que você vai ter. Por isso que está pedindo para você ir de coração aberto, com uma aceitação positiva, para você não sofrer. E lá dentro você vai receber, na verdade, uma outra proposta que você vai analisar com mais carinho, aonde vai realmente se dar um trabalho mais efetivo para você. Então não vejo nesse próximo, mas sim do trampolim para o próximo. Agora tem uma questão. Qual é a sua relação com o seu pai? Muito boa. Tá. Qual é a preocupação dele com você? Acho que mais estruturação, né? Segurança. Então, assim, é que eu vejo, na verdade, aqui, Ivan, além dessa questão do trabalho, que vai ser uma coisa casual. Ele vai de coração aberto, claro, se você quiser, né? Vai de coração aberto, de lá vai ser um trampolim para um outro trabalho. Mas eu vejo aqui uma preocupação exacerbada do seu pai com você. Conversa um pouco mais com ele, pai. Aguenta aí, já tenho 24, estou caminhando, as coisas vão se estabelecer. Às vezes é um pequeno diálogo que é pai, né? Pai é pai, mãe é mãe, enfim. Procura conversar um pouco com ele, porque eu vejo ele um pouco preocupado. É como se ele achasse que o que você está fazendo não tem muito futuro. Sim. Você entende isso? Tem sentido isso para você ou você não percebe? Faz sentido, porque a gente já teve até uma conversa sobre isso. Porque Isso. no começo do ano eu saí de um trabalho e ele até tinha perguntado, Daniel, tem certeza? Não é melhor É isso. ficar, esperar? Porque senão você vai ficar sem nada. É isso. Eu já tive essa conversa com ele. É isso. O que você pode falar assim, pai, assim como você teve a sua experiência quando você tinha 24 anos, eu tô tendo as minhas, mas pode ter certeza que eu vou sempre fazer o meu melhor, independente dele Sim. querer ou não. É você que tem que ser feliz, não é ele por você, é você que tem que ser feliz por você. Então é isso, entendeu? Tem esse papinho com seu pai. Energeticamente, aqui para mim, mostra uma interferência dele, como se fosse ele querendo ditar uma regra, e às vezes isso para você chega, sabe, você podia ir com um navio para o alto mar, mas você vai numa barquinha que você não sabe se vai cair ou não. Energeticamente, isso vem do lado do seu pai. E a questão do trabalho, fica tranquilo, vai de coração aberto, você vai aprender, mas eu vejo um trampolim para um outro e não é demorado não, tá bom? Tá bom. Boa sorte. É um rapaz bom caráter, foi muito bem criado. Sim. Então, com certeza, o pai dele tem as preocupações, mas criou muito bem. Sim, Que é sim. muito sério, muito responsável, né? Sim, E para um jovem nessa idade hoje ser responsável já é uma dádiva, né? é uma dádiva. Porque Mas que eu a gente vejo o vê- Daniel um menino muito Não, responsável. mas é demais. Demais. Eu conheço muito bem. Por isso que você precisa falar para o seu pai, porque se você fosse um irresponsável, e eu percebendo isso aqui, eu ia falar assim, amadureça um pouquinho mais. Mas é hora de conversar, porque você tem essa responsabilidade. Não é um louco falando com o pai, que é isso, pô, só vou lá surfar e já volto, né? Isso porque Não. surfar em São Paulo só foi em cima dos ônibus aqui. E olha que tem muita gente que Metrô. surfa. Bom, agora vamos pegar no pé de quem agora? Agora vai ser a vez do Rafa. Rafael, Isso, eu falo seu sobrenome. é. Rafael Nevigel Amirabile. Nevigel Amirabile. Que sobrenome O que... importante é ter qual saúde, né? O que é Amirabile? O Amirabile é italiano. Ó, que legal. O Nevigel é austríaco. Pô, que legal. Mistura boa, né? Que Europa, hein? Macarrão com batata fica bom. Idade? 24. Também? Também. Aqui todo mundo tem 24 anos. Todo mundo. Faço 25 em outubro. Tá, qual é a sua pergunta, Rafael? Fala da vida pessoal dele fala- e tudo mais. Pode entregar tudo dele. Pode falar. Faz a pergunta você.
Uma coisa que te pega, assim, pra... Lado profissional e sentimental, assim, seria essas duas. Ok. 2 perguntas, hein? Espertinho. Eu ia falar pra ele a vida sentimental já. Tudo né? bem, Porque vamos pelo que a sentimental. cara dele tá pra isso. Olha lá a cara dele. A cara de carente. Eu também tenho um caminho já no espiritual faz alguns anos, sou de Umbanda. Muito bom. Se você vê alguma coisa aí, puder me dar um direcionamento. Sim. Bom. Se aqui... É ele, né? Rainha de Espadas, eu nem cantei as suas cartas aqui. Rainha de Espadas, 8 de espadas, arcano maior do louco, menor 3 de espadas e pajem de paus. Olha, seguinte, o seu lado sentimental, relacionamento, você tá solteiro? Tô. Vai ficar por muito tempo. Viva a sua vida. É isso. Não se prenda a questões de porque o coleguinha do lado está namorando, você tem que namorar, nada disso. Fique solto. Você nasceu com uma tendência muito grande para curtir a vida. Sabe, gente, que não tem meninos da sua idade que já gerenciam a empresa do pai, de terno e gravata, falam tudo certinho e tal, são casados, são noivos, não sei o quê. Você é o oposto. Você é o meio bom vivant, uma coisa mais nesse sentido, entendeu? Então, não se cobre, aproveite a sua vida, porque o seu lado amoroso, ele vai demorar um tanto para se estabelecer de uma maneira mais afinco, assim, de repente um casamento, uma família, seja como for para você isso. Curta a sua vida. Outra coisa, Rafael, as coisas para você, elas vêm um pouco com mais experiência sempre. Quando você tiver, se Deus quiser, né, os seus 50, 60 anos, você vai entender isso de uma maneira mais consciente mesmo, de falar, puxa, o negócio para mim veio mais velho. Quanto mais maduro você tiver, mais as coisas vão se apresentar. Entendi. Eu tenho muito isso na minha vida. Quanto mais velho eu fui ficando, eu tenho 50. Quanto mais velho eu fui ficando, mais eu estou entendendo o processo, as coisas chegando para mim, porque é o tal negócio de falar assim, tudo na hora certa. E às vezes quando tem 20 e pouco, você fala assim, imagina, com 45 eu já vou estar... Não funciona vida... assim, né? Não funciona. Você vai entender na sua vida que a maturidade vai te fazer bem em todos os sentidos. Sim. Então aproveite a sua vida nesse sentido, tá? Seja feliz, né? Seja feliz. Seja feliz. E reza mais para Santo Antônio aí, que você não tem muita sorte no amor. Não. Mas essa questão, de sorte no amor tem muito a ver com posicionamento, né? Porque se a gente pega o coração e bota na promoção, é igual mortadela jogada no canto do mercado, né? O povo passa e fala, não tá bom. Né? É como você se posiciona. Se posicionar. É isso. Só viva a sua vida, não se cobre. Novo, cheio de vida, né? Pode ter o... Mas quando você falou de curtir a vida, no sentimento também vão aparecer outras experiências que também não vão ser duradouras e aí vai sempre ficar nisso. Eu não quero decretar Exato. o que vai ser. Eu só estou te mostrando uma energia que você tem uma tendência da maturidade. Quanto mais tempo passar na sua vida, mais maduro você será. Claro, todos nós, mas para as coisas acontecerem para você. Entendeu? Mas não impede de você namorar, de casar, de separar. Mas a maturidade para você, ela é mais amiga, assim. Então não se cobre, viva a sua vida, cara. Você tem 24 anos. Imagina você ficar esperando, né, os 40. Então o tarô falou, vou esperar. 60, né? Quando ele chegar nos 60, vai ser os 30 de hoje. Vai ser os 30 de hoje. Meu filho, tranquilo. Isso que você falou, esse será... Eu falava, quando eu tinha 18, 20, que eu falava, nossa, fulano de tal tem 50. Com 50 minha vida vai estar mais que estabelecida. Estou aqui eu, sem muito estabelecimento. Né, Ivan? Um negócio que é muito importante para mim é a questão espiritual.
E eu, recentemente, eu tô com algumas dúvidas, né? Se eu tô no caminho certo, Você quer responder? se há alguma abertura para algum Responde por caminho. você. Eu sou muito próximo dele, eu acho que já Entendi. não, acho que já não. Ok. Isso é uma hora eu converso com ele, mas Tá. o caminho espiritual dele a honestidade dele é muito grande. Aqui, ó. A honestidade dele é muito grande e a honestidade faz com que ele questione tudo, absolutamente tudo, né? Né? Aqui. Pois é. E quando a gente questiona tudo, a gente aprende mais, meu filho. Só que a perfeição você não vai encontrar. Nem na fé, nem na relação, nem no trabalho, Não nem existe perfeição. E na sua parte espiritual, independente de como seja, do que seja, em cima até do que o Ivan falou, aquilo que eu falei no começo, 500 apostilas ou botar o pé, é apenas assim, faça. Como tem que fazer, faça. Se entregue, tá? A sua espiritualidade é muito ampla. Esse seu jeito de menino bom, legal, tal, isso vem da questão espiritual. Você tem uma proteção muito grande, Rafael. Só que com o tempo você vai se apresentar para tudo isso. Não se cobra muito, não. Mas você ainda vai engajar alguma questão no lado espiritual. Você tem religião? Então, eu sou de Umbanda. Desculpa, você falou, é Umbanda, verdade. Ok, novas descobertas para você, tá? Sim, eu tô percebendo. Novas descobertas, vai aprendendo, vai fazendo, vai se jogando e se imponha, né? Que é o que a gente estava falando aqui agora, no sentido de, né? Tipo, conte com a sua espiritualidade, seja você e vá em frente, é isso. Né? Aquilo que você tiver que falar, não, isso sim, isso eu quero, isso eu não quero, você pode determinar para você. Mas a sua espiritualidade é muito ampla mesmo. Você é um menino de ouro, viu? Sim. Ele é seu parente? Não. Não. Agora Você- as pessoas que trabalham comigo, eu agrego. Sim. Então, esses meninos, para mim, São de ouro. são de ouro. Então, Mas comigo, os dois são de ouro. Sim. E os dois têm 24. É engraçado como a gente percebe na energia a condução de cada um de um jeito, né? Ah, sim. O Daniel tem uma outra pegada. O Rafael é uma coisa... O Rafael me cheira uma coisa mais leitinho, assim. E o Daniel é um Todão. leite de cabra. É um Todd, leite de cabra com Todd. Com Todd. Para ficar mais forte. Com Todd não light, né? É de Belém, não. De Belém já é outra coisa. Lá é açaí, né? Açaí. Lá é açaí. Ele é um açaí, mas é o açaí salgado, não é isso? Ele é o salgado. Uma farinhazinha para dar uma engrossada. Por aí você vê que cada um tem uma sequência na vida, né? Cuidado para as pessoas não... Eu vejo você um lado bondoso. E às vezes, quando a gente põe muito nosso coração à frente, a gente... Mas tô aprendendo a não colocar mais. Isso. Já deu umas pancadas já. Faça um meio caminho da história, sabe? Para quem merece. Pra quem merece, exatamente. Para quem merece. Mas é isso. Bom, agora colocamos para consciência paranormal, Sim, né? vamos lá. Você sabe que Consciência nós estamos no paranormal. período de Dionísio, né? Sim, Aqui, né? sim, Você é do teatro, você sabe o que é isso, sim. né? Então é aquele período de Dionísio, né? Então eu quero saber como é que vai seguir aqui segundo a sua percepção. Ok, consciência paranormal. Quantos anos tem? Quanto tempo tem? Não, o instituto é antigo, agora O ins- consciência nós estamos começando agora. Agora. É Ok? recente. Mentaliza aí, por gentileza, consciência paranormal. É que poderia ter como projeto, né? Né? Ó, sem querer decretar o endereço, né? Mas aqui eu não tô vendo você por muito tempo. Uhum. Nesse local aqui, tá?
Muitas ideias. Ivan, você é um cara cheio, você é fazedor, né? Você é realizador. Muitas ideias. Vou te falar no meu entendimento aqui o seguinte: o ano que vem, o Consciência Paranormal vai dar uma deslanchada. E você, dentro da sua perspicácia, capacidade, inteligência, segura a onda até lá. Como tem. Aqui, tô fazendo assim. Vai levando em banho-maria. Aqui eu vejo alguma troca técnica. Não sei exatamente o que é isso. Os meninos, né? Alguma troca técnica, que não necessariamente nos dois aqui. Mas é como se alguma coisa fosse se estabelecer de uma outra maneira. Talvez a condução da coisa, talvez você tendo que dedicar um pouco mais, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu vejo um sucesso para o Consciência Paranormal. A amplitude vai ampliar sim, só precisa ter essa paciência meio que inicial aí. Essa paciência ela é fatal. Ela é fatal. Mas ela é necessária. Existe uma questão técnica que realmente faz sentido. É um trabalho que está sendo feito paralelamente, que a gente está fazendo aí, vai ser um grande projeto. E esse projeto ele deve acontecer realmente em agosto. Aí você conta agosto, setembro, outubro, novembro, quando encerra o projeto, com os frutos geralmente para janeiro, fevereiro do ano que vem, com certeza. Então está bem dentro do que está sendo planejado. É isso mesmo. 8 de espadas, que é o início que é o mês 8, que você vai iniciar essa questão. O arcano da força aqui pelo Rider-Waite 8, né? Sim, que em alguns ele vem como 11. Né? Com certeza. Mas é isso. Tem sucesso para você aí. Essa carta aqui também é muito, muito, muito forte. Muito forte. Você sabe que o arcano aqui do Karma, das 78 cartas, essa é a carta que mais me traz dificuldade de leitura? Eu sou do dia 21/3 do 9 do 66. 3 de novo. 6, 6, 12, 3. Eu nasci às 15 para as 18 horas. Nossa. 6 de novo. Toda a minha numeração, tudo meu, é múltiplo de 3. 3, 6, 9. Sempre. Sempre. Então, o meu trabalho, o meu nome inteiro, né? Ivan Martins, meu nome é artístico, mas eu sou Ivan Carlos Martins. O meu nome inteiro, o final dá 9. No final dá 9. Então, tudo meu, 9. Tudo meu dá 3, 6, 9. E é um número que se chama de kármico, eu chamo de dármico, né? Porque para mim não tem karma, tem dharma. Então, e karma, né? E karma nessa hora. Então, então tudo tem a ver com a espiritualidade, né? E não adianta. O que eu tenho que trabalhar dentro da espiritualidade. Então, quando eu crio esse podcast, eu crio exatamente para isso. Porque existe muita coisa acontecendo dentro da espiritualidade, existe muita coisa boa, existe muita coisa que é simplesmente um meio de se ganhar dinheiro, perder um pouco o sentido da coisa. E eu vejo essa juventude, esses meninos perguntando sobre espiritualidade, eu falo, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Não de uma forma só para tentar ganhar seguidores na internet, não é só isso. Mas é você trazer os assuntos, trazer o conhecimento de cada pessoa que vem aqui, para que isso se encaixe em algum lugar na vida de quem está assistindo e que faça sentido para essa pessoa. Sim. Você vai fazer sentido como ubandista, você vai fazer sentido como tarólogo. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o seu trabalho artístico agora, para a gente finalizar, e essa ligação com a espiritualidade. Então, você vai fazer sentido na vida de muita gente, de várias maneiras. Então, o outro, de repente, vai fazer sentido como ufólogo, como astrólogo, como em outras tantas, né? Mas sempre levando de uma forma que a pessoa tenha como falar de verdade.
Por que eu não faço o roteiro? Eu não faço roteiro, você sabe disso. Você nem sabia sobre o que a gente ia conversar aqui hoje. Não sabia. Por que eu faço dessa forma? Porque eu quero autenticidade. Porque se eu cantar a bola antes, a pessoa já chega aqui Decoradinha. decoradinha. Eu não vou fazer isso. Não é sobre isso, né? Eu quero a sua essência. Eu não Tirar quero, da pessoa, claro. Eu quero a sua essência, eu não quero blá, blá, blá. Eu quero essência, né? E falando sobre essência, você é um ator, Sou um ator. né? Fazer o quê, né, gente? O importante é ter saúde, né? É mais importante. Eu conversei com você há pouco tempo na Astral, né? Na Astral TV, onde eu tenho um programa, e nós falávamos sobre isso. Você fez muita coisa no teatro, ainda faz muita coisa no teatro, porque você leva a sua profissão de ator paralelo ao trabalho como orientador espiritual. Então, você fez muita coisa, tanto na TV quanto no teatro, né? Cinema, Pouquíssimo. pouquíssima coisa. E muita coisa no mercado publicitário. Né? Muita coisa. Muita coisa no mercado publicitário. Eu tenho visto, isso eu comentei com você, um pouquinho antes da gente começar, a quantidade de artistas, né? De atores, atrizes, enfim. E pessoas também de outros meios de comunicação, como jornalistas e tudo mais, adentrando essa área espiritualista com muita força, né? São pessoas que têm suas carreiras, têm suas histórias, têm têm um conteúdo e, de repente, tem esse insight. O artista está muito próximo, sensivelmente, vamos colocar de uma forma ampla, está muito próximo da espiritualidade, o artista. Sim. Porque ele é sensibilidade pura, né? Um ator, ou ele atua, ou ele se torna um esquizofrênico patológico, né? Sim. Porque atuar é esquizofrenia, Completamente. né? É um processo esquizofrênico. Então, está muito próximo daquele salto, né? Mas quanto que você acha que você traz do ator para o trabalho espiritual e quanto que você leva do trabalho espiritual para o seu trabalho como ator? O meu trabalho... Boa pergunta. O meu trabalho espiritual chegou primeiro na minha vida. Sim. E através dos próprios guias da Umbanda do lado cigano, que não necessariamente eu ali trabalhando, mas na época o pai da casa, que tem uma entidade cigana que eu considero muito como mãe, assim, falou assim, eu vou te colocar no meio artístico. Só que eles me fizeram prometer duas coisas. E aí eu vou entrar num lance, eu não sei se eu... Não, eu vou deixar quieto, eu não vou falar. Não deixe nada quieto. Tá bom. Eles falaram assim, você vai prometer duas coisas pra gente. Conte-nos tudo, não esconda nada. Que você não vai perder a sua humildade e que você não vai entrar no mundo das drogas. Se você fizer um dos dois, a gente arranca você. Tipo, a gente... Ouvi coisas até piores, assim. Te põe numa cadeira de rodas. E eu segui a minha vida, eu sempre fui muito conectado nisso, assim, de procurar manter um jeito, não humilde, mas manter o meu jeito. E as drogas, que eu convivi com amigos, colegas de trabalho e conhecidos fortemente, né? Convivi com eles, porque quando você está no meio teatral, quando você está envolvido em tudo isso, você vai a festas, né? Reuniões, antigamente tinha muito isso, né? Reunião na casa de alguém, elenco saindo para tomar um vinho e tal. E eu sempre tive uma postura assim, o que eu entendi? Isso eu entendi. Para eu não ser gongado, eu levava charuto, Ivan. Eu fumava charuto. E aí as pessoas falavam assim, uau, cara, que criatividade. Pô, queria ser que nem você, assim, fumar um charuto. Mas não, eu tô preso nisso daqui, não sei o que, não sei o que lá. Respondendo a sua pergunta, é muito o artístico e o espiritual na minha vida, é tudo muito paralelo. Eu carrego um e o outro. Tá numa gira de Umbanda, com o atabaque tocando, né, batendo lá forte, o coro
comendo solto. O ponto, aquela vibração do ponto que você quer dançar. Bate o coração, né? Bate o coração. Tem uma mesma energia para mim, no meu entendimento, que está no palco fazendo uma peça com as pessoas te assistindo. Traz muito essa igualdade. Sim. Então, é tudo muito próximo. A arte faz parte, a espiritualidade faz parte da arte. É muito assim. Para mim, não tem diferença de um e de outro. Claro, estou falando de um lado religioso, espiritual, um outro lado de uma peça de teatro, onde são coisas puramente materiais e tal. Mas esse entendimento é muito próximo. E eu acredito que as pessoas que vivem no artístico, no campo artístico, elas vivem no campo espiritual. Por isso que hoje tem muita gente se descobrindo, porque são pessoas que estão evoluindo. Como, por exemplo, o Rafael daqui 25 anos vai ter um outro pensamento. Tanto que tem colegas meus e amigos... Rafael vai ter um pensamento mais rápido que eu vou sentar a mão na orelha dele. Vamos antecipar isso aí, né? Colegas, amigos hoje em dia que na época eram pessoas completamente... Porque eu sempre frequentei a Umbanda indo para o campo artístico. E eu nunca escondi, mas eu nunca abri. Como hoje, por exemplo. Eu não falava, eu sou umbandista. Eu não falava. Então as pessoas criaram uma consciência, uma necessidade, pessoas que lá atrás eram, sei lá, carregavam uma luz de descrença, de não sei o quê. Hoje eu vejo muitas trabalhando, inclusive com tarô. Eu não gosto muito de rótulos de forma alguma. Eu me identifico como espiritualista, sou iniciado no candomblé, tem toda uma história. Eu sou o que se chama de babalaô, eu sou um estudioso do candomblé e eu respondo às questões do candomblé quando são solicitadas. Muitas vezes precisa de uma pesquisa, sou eu quem faço. Então eu faço toda a parte de estudos, né? Religião comparada, aquela coisa toda. E eu faço estudo também de investigação do candomblé. Só que eu tenho a mesma vivência no budismo, né? Eu fui religioso católico, quer dizer, eu tenho toda uma história dentro disso. Então eu não boto rótulo, eu entendo o que você está falando. E não precisa, porque a nossa essência está aí, está viva, forte. Isso. Né? Como é que acha você, meu querido? Como que me acha? Vou começar pela rádio, pode ser? Pode. Então assim, Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, toda quarta-feira, 5h30 da tarde, programa Tarô do Jabali. Telefones, Instagram, tudo isso? Suas redes sociais. Rede social, a minha rede social, vou começar pelo... É tudo a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Tarô do Jabali, você me encontra no Instagram, no TikTok e no YouTube. O tarô é o famoso tarote, né, com T mudo no final, do Jabali, com J e B de bola. Instagram, sigam-me, TikTok e inscrevam-se na minha página do YouTube também. 11 981 11 34 10 para quem quiser fazer uma consulta de tarô terapêutico um pouco mais aprofundada. Lembrando que eu aprofundo mais as questões. Ele vai fundo nas questões. Fundo nas questões. O seu curso é gravado? Meu curso é gravado. Eu vou adquirir, eu vou estudar, porque eu gosto de aprender com várias. Imagina, vai ser um prazer ter você. O prazer é meu. Nosso grupo de reuniões, que nós fazemos toda terça-feira, onde a gente discute através de uma livezinha, a gente discute sobre tarô. Muito bom. Vai ser um prazer receber você lá. Sim. Gente, é o seguinte, como eu sempre coloco, tivemos mais uma oportunidade de aprendermos juntos, né? A base de todo conhecimento é se abrir para mais conhecimento. Se você canaliza num ponto só, você acaba ficando, né, vesgo e cai, se arrebenta todo. É assim que as pessoas perdem tudo na vida, né? Quantas pessoas destroem patrimônios porque acham que aprenderam tudo sobre dinheiro, né? Isso. Destroem relacionamentos porque acham que sabe tudo sobre relacionamento, sabe tudo sobre seu parceiro, sua parceira,
e fica sozinho, não é? Por quê? Porque achava que sabia tudo sobre os filhos, sobre os pais, e acabam perdendo, né, a oportunidade de amar, de ser amado. Então, gente, o caminho é o amor e o caminho é o ouvir, né? Eu falo muito que eu sou um comunicador, né? Somos, mas Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Deve ter um sentido nisso, né, gente? Né? Vamos ouvir mais, aprender mais. Me sigam, Instituto Ivan Martins. É só vocês entrarem no Instituto Ivan Martins e se inscreverem lá. Deixa lá o sininho lá também para vocês serem avisados, né? Quando nós estaremos com o próximo, né? Que é toda quinta-feira às 19 horas. Aí vocês são avisados para acompanhar aqui com a gente. Consciência paranormal dentro do Instituto Ivan Martins. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial. Querido Alexandre Jabali, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, viu? Muito obrigado. Gratidão por ter compartilhado conosco. Eu ok? agradeço. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até quinta-feira que vem.